Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula aí de contabilidade trabalhista. Hoje o nosso tema é rotina mensais e anuais da folha de pagamento, ok? Então vamos ao nosso slide. Aqui, já puxando, só um minutinho. Aqui no nosso slide, seguiremos para uma breve introdução. A gestão de pessoal exige o cumprimento de uma série de rotinas, que envolve tanto obrigações mensais quanto anuais. Então, já vamos ver aqui dois períodos muito importantes. Uma delas são obrigações mensais, outras são anuais. Isso dentro de quê? Da gestão de pessoal. Essas atividades estão diretamente relacionadas à folha de pagamento, mas uma palavra-chave que, além de remunerar os colaboradores, também possui funções. E quais são essas funções? Fiscais, trabalhista e contábeis. O adequado cumprimento dessas rotinas assegura conformidade legal, então outra palavrinha-chave, e evita o quê? Penalidades e garante transparência na relação entre o empregador e o empregado. Rotina mensal da folha de pagamentos. A folha de pagamento é um documento que registra proventos e descontos de cada colaborador, apresentando o valor líquido a receber, ou seja, os proventos deduzidos dos descontos. E vamos lá, aspecto contábil. Seus valores são contabilizados como passivo circulante, pois representa obrigações de uma empresa. Aspecto fiscal está sujeito ao quê? À legislação específica. Aspecto operacional, organiza e comprova os pagamentos, servindo também como instrumento de gestão. Então aqui, pessoal, nós vamos ver que a folha de pagamento, ela pode ter três viés: o contábil, o fiscal, porque nós temos que cumprir as obrigações trabalhistas, inclusive, tá? E alguns benefícios, algumas seguranças do trabalhador advêm dessas obrigações de aspecto fiscal, que normalmente são obrigações acessórias em que o empregador ele tem a obrigação de fazer diversas declarações, e entre elas emitir a folha de pagamento e consolidá-la em alguma dessas declarações, ok? O aspecto operacional. Quando a gente fala do aspecto operacional, nós olhamos para dentro da organização. E aí nós vamos ver que esse aspecto operacional ele vai ajudar a gestão. De que forma? Na eficácia, eficiência e efetividade da própria gestão. Então, aqui eu começo a ter noção de qual é o meu custo de mão de obra, o que eu posso melhorar, o que eu não posso, quais são as estratégias, o que eu vou fazer dentro dessa operação de gestão de pessoal. Então, espero que tenha ficado bem claro esses três aspectos para vocês. Entre as principais rotinas mensais, destacam o quê? Destacam-se os cálculos de salários. Então, temos alguns cálculos aqui, ó, a ser feito. Salários, hora extra, adicionais, descontos legais. Isso aí nós vimos em aulas anteriores. Emissão e entrega de olerite, olerite, contra-cheque. Geração e envio de informações ao e-social. E a declaração contábil, tributária e fiscal, substituindo a antiga GFIP. Tá? Isso aqui é o quê? Aquilo que nós falamos, obrigação acessória.
Recolhimento de encargos sociais, olha, o pagamento desses encargos sociais, INSS, FGTS, Sistema S, vimos também em aula específica. Então, essas rotinas são cotidianas e ali elas têm uma periodicidade, tá? Ou é mensal ou é anual. Provisões mensais, da folha de pagamento. As provisões são valores calculados e contabilizados mês a mês para atender obrigações futuras com os trabalhadores, registrado que no passivo circulante. Então, por exemplo, eu vou fazer o cálculo das férias do trabalhador mês a mês, independente quando que ele vai tirar. Por quê? Porque quando ele tirar, eu já fui dissolvendo essas parcelas aos poucos. Então, por exemplo, provisão de 13º salário, que normalmente o trabalhador recebe no final do ano. O que eu vou fazendo? Vou ali provisionando mês a mês, de forma que quando chegar no final do ano, eu não tenha que arcar tudo de uma vez só. Então, todo mês eu tiro ali um 12avos. Ok? E sobre esse valor também tem que incluir encargos, 20% de INSS e 8% de FGTS. Então, por exemplo, o trabalhador que tem um salário de R$1.000, tá? 12avos de R$1.000, só pegar R$1.000 e dividir por 12, tá? Eu vou ter 83,33. Então, 12avo é 83,33. Aí, o INSS, que é 20% sobre o quê? Sobre esse valor. Vai dar R$16,66. O FGTS, que é que 8% sobre qual valor? Sobre também esse valor aqui de cima. Eu vou ter R$6,66. Se eu somar tudo aqui, pessoal, somando esse, mais esse, mais esse, por quê? Porque é o valor principal mais os encargos, ok? Eu vou ter um custo mensal de R$106,65. Então, eu vou dissolvendo aquilo que vai ser pago no final do ano, tanto o que vai para o trabalhador, quanto o que vai para as contribuições. Eu tenho um custo mensal de R$106,65. Mas se eu fosse tirar tudo de uma vez, lá no final do ano, isso aí me daria um custo muito maior, tá? Então, vou dissolvendo, vou contabilizando, até porque o legal é contabilizar. Provisão de férias. Também deve ser registrada mensalmente, correspondente a 1/12avo do salário, mais 1/3 de abono constitucional, e sobre o total aplicam-se os encargos sociais. Quais? O que nós vimos. 20% de INSS e 8% de FGTS. Qual a diferença aqui? É que eu tenho que somar, tá? 1/12avos e 1/3 desses 1/12avos. Ok? Então, por exemplo, o salário de R$1.000, eu tenho 1/12avos, que é igual ao que nós vimos, 83,33. Só que eu tenho que calcular 1/3 disso aqui também, que é o que? O abono constitucional, aquele 1/3 de férias. Então, o valor mensal desse abono é 1/3 disso aqui. Então, vai dar aí 27,78. Somando isso aqui, pessoal, eu tenho 111,78
11 centavos. A partir de agora que eu vou calcular o INSS e o FGTS. Tá? Então, aqui, para o INSS, eu tenho o quê? 20%. Então, 20% de 111,11, eu vou ter R$ 22,22. E o FGTS, que é 8%, eu vou ter R$ 8,89. Ok? Agora, o que eu faço? Para saber o que vai ser pago no mês, eu vou pegar o que está aqui, o que está aqui e mais o valor principal, que é o que está aqui. Então, vai ser somado tudo isso aí. Há uma soma que vai me dar um total de R$ 142,22. Ok? Então, qual é o segredo aqui, a diferença da provisão de férias para o 13º? Tá? É que as férias é acrescida de 1/3. Então, acho o valor mensal, 1/3 do valor mensal, só pegar esse aqui e dividir por 3, ok? Que eu vou achar 1/3. Agora eu somo 1/3 mais o valor de 1/12. E aí vou achar o que o trabalhador, que vai ser recolhido para o trabalhador. E aí, diante desses valores, eu consigo calcular o INSS e o FGTS. Informe de rendimentos anuais. O informe de rendimento é o documento anual. Então, aqui, ó, cuidado, que aqui é anual, que a empresa deve entregar aos colaboradores até quando? O último dia do mês, último dia útil, tá? Do mês de fevereiro. Ele consolida os valores pagos ao longo do ano, os rendimentos tributáveis, aquilo que não é tributável, aquilo que é isento e os impostos retidos na fonte. Então, todo esse tipo de informação tem que estar onde? No informe de rendimentos, que é entregue ao trabalhador até o último dia útil de fevereiro. Então, não vamos esquecer disso. E aí, o que é colocado ali? Tudo que é pago no ano anterior. E aí eu vou colocar rendimentos tributáveis, não tributáveis, rendimentos isentos e os impostos retidos na fonte. Ou seja, 4 fontes aí de informações. Isso no mínimo. É fundamental para que o trabalhador possa o quê? É fundamental para quê? Para que ele possa elaborar a sua declaração do imposto de renda. Porque ele tem que saber quanto que ele teve de renda. Sua emissão é regulamentada pela Instrução Normativa 1215 da Receita Federal e faz parte da declaração de imposto retido na fonte, enviada pela fonte pagadora à Receita Federal. Então, além de um informe de rendimentos subsidiar o trabalhador para fazer sua declaração, ele também subsidia a declaração de imposto retido na fonte pelo empregador. É aqui que o fisco ele vai comparar isso aqui com isso aqui. E aí é que nasce aquilo que nós chamamos de dados cruzados. Ou seja, aquilo que foi declarado pelo empregador e aquilo que foi declarado pelo trabalhador. Análise. As rotinas mensais e anuais
da folha de pagamento refletem complexidade da administração de pessoal. No aspecto mensal, destacam atividades operacionais, como o cálculo da folha, envio de obrigações acessórias, então, cálculo, envio de obrigações acessórias e recolhimento de tributos. No aspecto anual, ressalta-se a entrega de informe de rendimento, que garante transparência fiscal do trabalhador perante a Receita Federal. Então, nós temos aqui mensal, olha, a folha, as obrigações acessórias e o recolhimento de tributos. E anual, o que nós temos? Anual, nós temos aí o informe de rendimentos, pessoal. Tudo isso é importante. A contabilização correta das provisões mensais, então correta, tá? Permite à empresa maior previsibilidade financeira, ou seja, ela consegue se planejar, ela consegue saber o que ela vai precisar, evitando surpresas no caixa e assegurando o cumprimento da legislação trabalhista. Conclusão: o cumprimento de rotinas mensais e anuais da folha de pagamento é essencial para a integridade da gestão empresarial, a apuração correta de provisões, de férias, 13º salário, como a entrega de informe de rendimentos anuais. Demonstra a importância da integração entre setores de recursos humanos, contabilidade e departamento fiscal. Então, essa integração é importante, porque os três estão alinhados. O fechamento da folha, que é a parte normalmente utilizada pela área de recursos humanos, vai influenciar na parte contábil e vai influenciar lá no departamento fiscal, porque ele tem que saber o quanto que ele tem que recolher, tem que fazer as obrigações acessórias e tudo mais, tá? Dessa forma, a empresa garante satisfação do colaborador, a conformidade com a legislação e a segurança das obrigações fiscais e trabalhistas. Então, aqui, essa é a garantia, tá, da empresa. Exercício prático. O colaborador recebe R$ 2.400 de salário mensal. Considerando o provisionamento, calcule o quê? O valor mensal da provisão de 13º salário e seus encargos. Vamos fazer isso aqui? Ó, ele recebe o salário, é quanto? R$ 2.400, é isso? Então vamos lá. Essa é a informação que eu tenho, ok? Então vou trocar de cor aqui para facilitar, não ficar essa cor vermelha um pouco chata. Então vamos lá. 1/12, que é o que eu tenho que recolher mensalmente para o trabalhador, é o quê? Eu vou pegar esses 2.400 e vou dividir por 12. Isso vai me dar quanto? R$ 200 mensais, ok? Agora, o que eu tenho que pagar além desses 2.400? O que eu tenho que provisionar além disso? Tem que provisionar o INSS, que é quanto? 20%. 20% de 200, quanto que eu tenho? 40. E sobre o valor de 1/12 também é o FGTS,
que é quanto? 8%. Quanto que é 8% aí de 200? É R$16. Então, no total, tá? Tanto o valor mensal quanto os encargos, é só somar. Ó. Aqui vai ter 200 mais 40 mais 16, 256 é o valor mensal de 13º. Ok? Essa aqui é a questão 1. Esse valor. Aí vamos voltar. Agora ele pede para calcular o quê? O valor da provisão de férias. Ou seja, o 1/12 mais 1/3 desses 1/12 e os encargos. Então, o que muda aqui? Muda, ó. 1/12 é a mesma coisa, não é isso? É os R$200. Ou seja, eu peguei aqui os 2.400 e dividi por 12. Agora, eu tenho que achar o abono de 1/3. Mais esse 1/3 não é em cima dos 2.400, é em cima do valor mensal, porque eu estou calculando o valor mensal. Então, é 1/3 de 200. Quanto que dá isso aqui? Dá 6,6. E aí vou arredondar para 7 aqui. Tá? Olha, uma dízima periódica infinita. Okay? Aí, o valor total, tá? que é o que eu vou ter aqui, vai dar 266,67 centavos. Tá? Isso aqui é o que vai para o trabalhador quando ele sai de férias. Só que o empregador ainda tem que recolher o INSS, que é 20%, e tem que recolher o quê? O FGTS, que é 8%. Em cima de quê? Do valor que, em tese, seria provisionado mensalmente para o trabalhador. Vamos lá. Então, 20% aqui de 266,67, isso aqui vai dar R$13,33. Ok? E 8% desse valor vai dar R$5,33 também. Então, pessoal, o que vai ser recolhido total, o valor total, vai ser esse mais esse, mais esse aqui, ó. Então, nós vamos ter um total aí, somando tudo, de R$285,33. Então, esse é o valor mensal a título de quê? De férias. Porque férias é acrescido de 1/3. Por isso que vai dar valor maior. E por último, o que nós temos aqui? Explique qual a importância do informe de rendimentos para o trabalhador. Então, o que é importante para o trabalhador? Tá? O informe de rendimentos é importante para o trabalhador, primeiro, pela sua transparência. Segundo, para que o trabalhador faça o quê? Permite a entrega, declaração de imposto de renda pessoa física. Ok? Então vai permitir isso aí. O trabalhador é importante. E aí, pessoal, nós ficamos aí por aqui. Nossa aula termina aqui. Desejo a vocês aí um ótimo final de semana, tá? E tudo de bom. Tá bom? Abração, até mais.